O que você vai ouvir agora não consta em nenhum registro oficial. Circula apenas como relato, passado de boca em boca por quem diz ter estado lá. Pode não ser real, mas também nunca foi desmentido. Ele voltou depois de anos dizendo que tinha escapado. Conhecia nomes, ruas, histórias antigas, mas não conseguia olhar para o próprio reflexo. E sempre que chovia, algo nele tentava voltar para aquele lugar. Dizem que alguns povoados não desaparecem. Eles apenas devolvem o que não conseguiram manter inteiro. E quando alguém retorna afirmando que saiu ileso, o problema não é acreditar na história. É perceber o que veio junto. Capítulo 1. O homem que afirmava ter saído. Ele apareceu na cidade numa tarde comum demais para anunciar algo extraordinário. Desceu do ônibus com uma mala pequena, roupa simples e um olhar que parecia sempre procurar algo fora de lugar. À primeira vista, não havia nada de estranho, exceto a forma como evitava superfícies reflexivas. Dizia ter passado anos longe, em lugares que preferia não detalhar. Falava pouco, mas quando falava, escolhia as palavras com cuidado excessivo, como alguém que aprendeu que certos detalhes têm consequências. O nome que usava era o mesmo de antes, mas soava ensaiado demais. As pessoas que o conheciam juravam que havia algo errado. Não no rosto, nem na voz, mas no jeito de ocupar o espaço. Ele parecia sempre um passo atrasado em relação ao próprio corpo, como se estivesse levemente fora de sincronia com o mundo ao redor. Quando perguntado sobre onde esteve, mencionava estradas, vilas pequenas, lugares difíceis de localizar no mapa. Nunca falava o nome diretamente, mas descrevia chuva constante, sinos distantes e símbolos gravados em madeira e pedra, como marcas que não se apagam. Alguns começaram a ligar os pontos. A estrada que não levava a lugar algum. O vilarejo onde ninguém perguntava seu nome. A vila que só existia quando chovia. Ele conhecia detalhes demais para ser coincidência. Detalhes que ninguém deveria lembrar com tanta clareza. O mais perturbador era o que ele não conseguia explicar. Havia lapsos. Momentos em que perdia o fio da própria história, como se certas partes estivessem ausentes. Não parecia mentira. Parecia falta. Como se algo tivesse ficado para trás, ou tivesse vindo no lugar. À noite, evitava dormir no escuro. Mantinha sempre uma luz acesa, pequena, suficiente apenas para não ver o reflexo nas janelas. Dizia que espelhos o incomodavam, mas nunca explicava o motivo. Apenas mudava de assunto com rapidez visível. Em dias de chuva, o comportamento mudava completamente. Tornava-se inquieto, silencioso, atento demais aos sons externos. O barulho distante de um sino, mesmo imaginado, fazia seu corpo reagir antes da mente, como se estivesse sendo chamado. Foi então que alguém percebeu algo impossível de ignorar. Em certas horas, sua sombra não acompanhava seus movimentos corretamente. Não era atraso comum. Era diferença. Como se pertencesse a outro lugar, a outro tempo, tentando se ajustar àquela realidade. Ele dizia ter voltado inteiro. Mas tudo ao redor começava a provar o contrário. Se você já sentiu que algumas experiências não terminam quando a gente vai embora, acompanhe este episódio até o fim, compartilhe e permaneça atento, porque nem todo retorno é completo. Capítulo 2. O que ficou do outro lado? Ele evitava falar sobre o momento exato em que saiu daquele lugar. Sempre desviava quando a conversa se aproximava da despedida. Dizia apenas que havia caminhado por muito tempo sob chuva. Que a estrada parecia não terminar nunca, mesmo seguindo em frente. E que, em algum ponto, simplesmente percebeu que estava fora. Mas quem ouvia com atenção percebia falhas claras nessa versão. Não havia descrição de chegada, apenas de afastamento. Nenhuma lembrança do primeiro dia de volta, nem do reencontro. Era como se o retorno não tivesse acontecido de fato. Como se ele apenas tivesse acordado aqui novamente. Algumas noites, ele acordava gritando nomes que não reconhecia. Nomes curtos, ditos com urgência e medo real. Quando questionado, afirmava não lembrar do sonho. Mas seu corpo permanecia tenso por horas depois. Como se tivesse sido arrancado de algum lugar à força. Em conversas mais longas,
começava a misturar memórias. Confundia ruas da cidade com vielas da Vila Chuvosa. Falava de pessoas que ninguém mais lembrava. Descrevia rostos que não combinavam com nomes conhecidos. Algo em sua lembrança havia se reorganizado errado. O detalhe mais inquietante surgia quando falava de escolhas. Dizia que o lugar não impedia ninguém de sair. Apenas perguntava, repetidas vezes, se a pessoa tinha certeza. E que cada resposta errada custava alguma coisa invisível. Algo que só fazia falta depois. Ele afirmava ter pago esse preço sem entender qual era. Sentia apenas um vazio específico, difícil de explicar. Não era tristeza comum, nem arrependimento claro. Era a sensação de estar incompleto por dentro, como um objeto devolvido com peças faltando. Em certos dias, evitava sair de casa completamente. Dizia que precisava garantir que estava inteiro ali. Passava horas olhando as próprias mãos, respirando fundo, como se contasse silenciosamente cada parte do corpo, confirmando que ainda estava presente. A chuva trazia o pior desses momentos. Sempre que começava a chover, ele se afastava das janelas. Tapava os ouvidos quando o vento ficava mais forte. Jurava ouvir algo chamando de longe. Não um nome, mas uma lembrança. Foi então que confessou algo pela primeira vez. Disse que não tinha certeza se saiu sozinho. Que sentia, às vezes, como se algo tivesse vindo junto. Não exatamente outra pessoa, mas uma ausência viva. Um espaço que ainda tentava voltar para onde pertencia. Aos poucos, ficou claro que ele não era um sobrevivente. Era um devolvido, aceito apenas parcialmente pelo mundo. O que ficou do outro lado não havia sido esquecido. Apenas aguardava o momento certo. Se você sente que alguns lugares nunca soltam completamente, permaneça, compartilhe e continue ouvindo, porque o retorno ainda não terminou. Capítulo 3. A coisa que não aparece no espelho. O problema com os espelhos começou de forma discreta. Ele evitava encará-los diretamente, passando rápido demais. Dizia que não gostava da própria aparência cansada. Mas o desconforto ia além de vaidade ou vergonha. Havia medo real em seus movimentos contidos. Em certo momento, alguém percebeu algo estranho. Quando ele passava diante de um espelho, não desacelerava. Como se soubesse que algo não acompanharia o gesto. Não era ausência total do reflexo, mas atraso perceptível. Um segundo a mais que não deveria existir. Ele acabou admitindo o motivo da evitação constante. Disse que, às vezes, o espelho não mostrava tudo. O corpo estava lá, mas algo parecia incompleto. Como se partes internas não tivessem retornado. E o reflexo denunciasse isso silenciosamente. Relatou uma noite em que decidiu testar. Ficou parado diante do espelho por longos minutos. Respirou fundo e manteve o olhar firme. Foi quando percebeu o movimento errado. O reflexo piscou fora de tempo. Não era imaginação, nem cansaço extremo. Ele repetiu o gesto várias vezes, confirmando o erro. O espelho mostrava algo semelhante, mas não idêntico. Como se estivesse sendo atualizado com atraso. Ou como se algo ainda estivesse a caminho. Desde então, começou a cobrir espelhos da casa. Usava panos escuros, jornais velhos, qualquer coisa. Dizia que não era o reflexo que o assustava. Era a sensação de que o espelho sabia. Que reconhecia o que faltava. Em dias de chuva, o problema se intensificava. O reflexo ficava ainda mais instável. Às vezes, o olhar no espelho parecia mais atento. Como se estivesse observando de dentro para fora. Esperando uma decisão que ainda não veio. Ele começou a evitar luzes fortes e superfícies lisas. Vidros, vitrines, telas desligadas também causavam desconforto. Qualquer coisa que pudesse refletir sua imagem. Não confiava mais na própria presença ali. Algo nele parecia incompleto demais para ser visto. Foi então que surgiu o pensamento mais perturbador. E se o espelho estivesse certo o tempo todo? E se ele realmente não tivesse voltado inteiro? Não por falha do caminho,
mas por escolha do lugar. Como se a vila tivesse decidido ficar com uma parte. A certeza não veio, apenas a espera. O espelho continuava coberto, mas a sensação permanecia. Algo nele ainda estava sendo observado de longe. E não parecia ter desistido de voltar. Se essa ausência também inquieta você, permaneça atento, compartilhe e continue ouvindo, porque nem tudo que falta desapareceu. Capítulo 4. Memórias que não se encaixam mais. As primeiras falhas de memória pareciam inofensivas. Esquecer um nome, confundir datas, trocar pequenos detalhes. Coisas comuns, fáceis de justificar pelo cansaço. Mas havia algo diferente no modo como isso acontecia. As lembranças erradas vinham com convicção excessiva. Ele contava histórias da infância que não batiam. Lugares inexistentes, ruas que nunca estiveram ali. Pessoas que ninguém mais lembrava de ter conhecido. Quando corrigido, não demonstrava surpresa alguma. Apenas aceitava a nova versão como se fosse antiga. Algumas memórias pareciam duplicadas dentro dele. Duas versões do mesmo evento ocupando o mesmo espaço. Uma calma, outra carregada de medo e chuva. Era impossível saber qual era a verdadeira. Ambas pareciam igualmente reais. Havia lembranças que surgiam sem contexto algum. Fragmentos soltos, como imagens arrancadas de um filme. Um sino tocando sem origem visível. Crianças observando em silêncio absoluto. E sempre a sensação de estar sendo escolhido. O mais inquietante era o que não voltava. Algumas memórias simplesmente não existiam mais. Momentos importantes tinham virado espaços vazios. Não havia dor associada a eles. Apenas ausência limpa, como se nunca tivessem acontecido. Ele tentava reconstruir a própria história falando. Repetia fatos em voz alta, buscando firmeza. Mas quanto mais falava, mais incoerente tudo ficava. As palavras não se fixavam como antes. Escorriam, assim como a chuva das vilas. Outras pessoas começaram a notar mudanças sutis. Frases repetidas em contextos errados. Reações emocionais fora de proporção. Como se partes diferentes dele respondessem separadamente. Um corpo tentando sustentar duas narrativas. Às vezes, ele interrompia a própria fala de repente. Ficava em silêncio, olhando para o nada. Dizia sentir que havia lembrado de algo proibido. Algo que não deveria ser trazido de volta. Como se o lugar ainda estivesse escutando. A ideia começou a tomar forma lentamente. Talvez as vilas não apagassem memórias aleatoriamente. Talvez reorganizassem tudo para manter controle. Deixando apenas o necessário para funcionar. E retirando o que poderia levar alguém de volta. Ele já não confiava mais na própria lembrança. Nem no que sentia como verdadeiro. Algo dentro dele estava fora de lugar. E parecia estar sendo puxado aos poucos. Se você também já duvidou da própria memória, permaneça, compartilhe e continue ouvindo, porque lembrar pode ser o primeiro risco. Capítulo 5. Quando o lugar começa a chamar. O primeiro chamado não veio em forma de som. Foi uma sensação súbita de deslocamento interno. Como se algo dentro dele tivesse se virado. Um incômodo leve, porém persistente. Difícil de ignorar depois que começa. Ele descrevia isso como uma lembrança sem imagem. Não havia cenas, nem vozes claras. Apenas a certeza de que algo o esperava. Não aqui, não agora, mas em outro lugar. Um lugar que já o conhecia bem demais. Com o passar dos dias, o chamado se intensificou. Surgia sempre em momentos de silêncio profundo. Quando a casa estava vazia ou a noite avançava. Era então que o corpo reagia primeiro. Tensão nos ombros, respiração curta, atenção absoluta. A chuva parecia funcionar como um gatilho. Não importava a intensidade ou a duração. Bastava o som contínuo nas superfícies. Cada gota parecia marcar um ritmo antigo. Como passos se aproximando de longe. Ele começou a sonhar com estradas molhadas. Nunca via o início, nem o fim do caminho. Apenas caminhava, sempre sozinho.
Às vezes havia luzes ao longe. Outras vezes, apenas o som distante de um sino. Parágrafo 6. Ao acordar, sentia que algo havia sido decidido, mesmo sem saber exatamente o que. A sensação não era medo, mas urgência. Como se tivesse deixado algo inacabado. E o mundo estivesse cobrando conclusão. Em certos momentos, ele parava subitamente. Olhava para a estrada, para o céu fechado. Dizia sentir que estava no lugar errado. Que aquela vida não era totalmente dele. Apenas emprestada por enquanto. As pessoas ao redor começaram a perceber o padrão. Sempre que a chuva vinha, ele se afastava. Sempre que o silêncio caía, ele escutava. Não respondia a perguntas nesses momentos. Parecia ocupado demais ouvindo outra coisa. A ideia mais perturbadora começou a surgir. E se o lugar nunca tivesse realmente deixado ir? E se o retorno fosse apenas temporário? Como um intervalo concedido por algo maior. Uma pausa antes da devolução final. Ele já não duvidava do chamado. Apenas temia o momento de atender. Sabia que algo o aguardava do outro lado. E que resistir talvez fosse inútil. Se você já sentiu um lugar chamando de volta, permaneça, compartilhe e continue ouvindo, porque alguns chamados não aceitam recusa. Capítulo 6. O que a estrada devolve? A decisão de pegar a estrada não foi anunciada. Aconteceu em silêncio, como tudo que importava agora. Ele arrumou a mala pequena, a mesma de quando voltou. Não levou fotos, nem objetos de valor. Apenas o necessário para desaparecer outra vez. A estrada estava vazia, molhada pela chuva recente. O asfalto refletia luzes que não deveriam estar ali. Cada quilômetro percorrido trazia uma sensação familiar. Não de nostalgia, mas de reconhecimento profundo. Como um corpo retornando ao próprio molde. Não houve surpresa quando percebeu o ciclo. As placas começaram a se repetir discretamente. Nomes apagados, símbolos riscados, setas indecisas. A estrada não apontava destinos claros. Ela apenas conduzia para dentro. O rádio ligou sozinho em determinado ponto. Não havia música, apenas interferência baixa. Entre os ruídos, vozes quase compreensíveis surgiam. Frases soltas, repetidas como avisos antigos. As mesmas que ouvirá antes de sair. Ele tentou parar o carro, mas hesitou. Sabia que descer significava aceitar algo. Seguir em frente parecia a única escolha possível. A estrada não exigia pressa, apenas continuidade. Era isso que ela devolvia, o caminho. A chuva voltou com força inesperada. Grossa, constante, ocupando tudo ao redor. O mundo além do para-brisa perdeu definição. Só a estrada permanecia clara diante dele, como se quisesse ser seguida sem distrações. Foi então que avistou a vila ao longe. As luzes fracas surgiram entre a cortina de água. O contorno era familiar demais para negar. Não houve choque, nem surpresa. Apenas a certeza de que o retorno estava completo. Ao se aproximar, sentiu algo mudar por dentro. O vazio que carregava começou a se ajustar. Não se preenchia, apenas se acomodava melhor. Como uma peça reencontrando seu encaixe errado. Uma ausência finalmente reconhecida. Ele compreendeu naquele instante a verdade inteira. A estrada não devolvia pessoas por engano. Ela apenas corrigia desvios temporários. Quem saía inteiro era exceção rara. E ele nunca tivera sido um deles. O carro parou sozinho, sem necessidade de freio. A chuva abafava qualquer outro som possível. A vila o aguardava sem pressa alguma. Como quem nunca duvidou do desfecho. Se você ainda acredita que sempre há volta, permaneça, compartilhe e continue ouvindo, porque a estrada também decide. Capítulo 7. Quando o lugar reclama o que é seu. A vila não parecia surpresa com a chegada dele. As casas permaneciam imóveis sob a chuva constante. Nenhuma porta se abriu, nenhum rosto apareceu. Ainda assim, havia a sensação clara de observação.
como se todos já soubessem que ele voltaria. Ao sair do carro, sentiu o peso do ar mudar. Cada passo parecia mais denso que o anterior. Não era cansaço físico, mas reconhecimento profundo. O chão rangia sob seus pés como madeira antiga, como se estivesse sendo pisado de dentro. O símbolo reaparecia em vários pontos da vila, entalhado em portas, postes e placas quebradas. Ele não lembrava de tê-lo aprendido conscientemente. Mesmo assim, compreendia perfeitamente seu significado. Era uma marca de permanência, não de aviso. O sino tocou assim que ele avançou pela rua. Um som grave, único, sem repetição imediata. Não anunciava horário, nem cerimônia. Era um reconhecimento formal de retorno. A vila estava completa outra vez. Algumas figuras começaram a surgir na chuva. Moradores de rostos neutros e passos lentos. Nenhum parecia curioso, apenas atento. Não o chamaram por nome algum. Isso já não era necessário ali. Ele tentou lembrar por que havia saído. A resposta veio fragmentada e fraca. Havia medo, sim, mas também esperança. Esperança de permanecer inteiro fora dali. Agora sabia que essa parte tinha falhado. A ausência dentro dele começou a reagir. Não como dor, mas como alívio estranho. Algo estava voltando para o lugar correto. Não era uma entidade separada. Era ele mesmo, incompleto até então. A chuva pareceu diminuir por um instante. Não o suficiente para cessar, apenas ajustar. Como se a vila respirasse junto com ele. O vazio interno se acomodava melhor. A resistência começava a ceder. Ele entendeu que o lugar não punia. Apenas corrigia o que não pertencia ao mundo exterior. Algumas partes das pessoas são feitas para ficar. E tentar levá-las embora cria rachaduras. Ele era uma dessas rachaduras. Ao avançar para o centro da vila, não hesitou. Sabia que aquela decisão já havia sido tomada antes. O retorno não era um fracasso, mas um ajuste final. A vila não exigia palavras, apenas aceitação. Se algo em você também parece pertencer a outro lugar, permaneça, compartilhe e continue ouvindo, porque alguns destinos apenas aguardam. Capítulo 8. O que não pode ser devolvido. No centro da vila, o silêncio era diferente. Não havia chuva ali, apenas umidade suspensa. O som parecia absorvido pelas paredes antigas. Era um lugar feito para decisões irreversíveis. E ele sentia isso em cada respiração. As figuras ao redor não se aproximavam. Mantinham distância respeitosa e calculada. Não observavam com curiosidade, mas com espera. Como quem assiste a algo já decidido. A vila nunca teve pressa para concluir. Foi ali que ele percebeu a ausência completa. Algo dentro dele simplesmente não respondia mais. Não era dor, nem medo, nem arrependimento. Era um espaço silencioso que não reagia. Uma parte que não poderia ser chamada de volta. Ele tentou lembrar quem era antes de tudo. O nome parecia distante, quase irrelevante. Rostos conhecidos surgiam sem emoção alguma. A identidade se tornará uma lembrança emprestada. Algo útil apenas fora daquele lugar. A vila parecia aceitar apenas o essencial. Tudo que era excesso ficava pelo caminho. Memórias, desejos, nomes, possibilidades. Nada disso atravessava o limite invisível. Ali, só o que cabia permanecia. Ele entendeu que não estava sendo punido. A vila não operava por crueldade ou erro. Ela apenas mantinha equilíbrio próprio. Devolvia o que era incompatível com o mundo externo. E retinha o que sempre lhe pertenceu. O sino tocou novamente, mais suave dessa vez. Não havia ameaça no som, apenas encerramento. Algo dentro dele respondeu com calma inesperada. A resistência final começou a desaparecer. Não havia mais luta possível ali. A chuva voltou aos poucos, retomando o ritmo. As ruas ficaram novamente indefinidas. O mundo parecia se reorganizar ao redor dele.
como se a vila estivesse fechando um ciclo e preparando espaço para outro retorno futuro. Ele compreendeu então o que não podia ser devolvido. Não eram lembranças específicas ou nomes esquecidos. Era a possibilidade de ser inteiro outra vez. Essa parte havia sido negociada antes, e não existia caminho de volta para ela. Ao aceitar isso, algo finalmente se estabilizou. A vila não exigiu palavras nem promessas. Apenas silêncio e permanência. O vazio já não doía como antes. Se você sente que algumas perdas não se resolvem, permaneça, compartilhe e continue ouvindo, porque nem tudo retorna. Quando quiser, sigo para. Capítulo 9. Quem observa os que retornam? Quando ele deixou o centro da vila, algo havia mudado. Não no ambiente, mas na forma como era percebido. As casas pareciam ligeiramente mais afastadas. As sombras mais longas do que deveriam ser. Como se o lugar agora o observasse de volta. As pessoas surgiam apenas à distância necessária. Nunca perto o bastante para serem confrontadas. Nunca longe o suficiente para desaparecerem. Elas sabiam que ele estava diferente. E isso bastava para manter o silêncio. Algumas crianças o observavam das janelas. Não brincavam, não riam, não se moviam. Seus olhos seguiam cada passo com precisão inquietante. Como quem aprende observando um erro. Ou reconhece algo que já viu antes. Ele tentou ignorar os olhares constantes. Mas a sensação de vigilância crescia a cada rua. Não era ameaça, era avaliação contínua. A vila media o que ainda restava nele. E decidia o que poderia atravessar seus limites. Em uma parede antiga, ele viu marcas riscadas. Nomes incompletos, datas interrompidas, símbolos repetidos. Nenhuma explicação acompanhava aquelas inscrições. E mesmo assim, tudo parecia compreensível demais. Eram registros de quem retornou incompleto. Ele percebeu então que não estava sozinho. Outros haviam saído antes dele. Alguns caminhavam pelas ruas externas agora. Viviam, trabalhavam, sorriam em lugares comuns. Mas sempre com algo faltando dentro. A vila observava todos eles à distância. Não para puni-los, mas para manter controle. Sabia exatamente onde cada um estava. O que havia sido levado de cada pessoa. E quanto tempo levariam para perceber. Ele entendeu que o retorno nunca era definitivo. A vila não precisava manter presença física. Ela existia na ausência deixada para trás. Em lapsos de memória e medo inexplicável. Em sensações que surgiam sem motivo aparente. Ao cruzar o limite da vila, algo se fechou. Não houve som, luz ou movimento visível. Mas a vigilância cessou de repente. Como se o interesse tivesse terminado ali. O que restava dele já estava registrado. Ele seguiu em frente, carregando o silêncio interno. Não contou a ninguém o que havia perdido. Sabia que ninguém acreditaria de qualquer forma. Algumas experiências não pedem explicação. E se essa história ecoa em você, continue, porque o fim ainda observa quem retorna. Capítulo 10. Alguns lugares não prendem corpos. Ele acordou semanas depois em um lugar comum. Uma cama simples, paredes claras, ruídos familiares. Nada indicava que algo extraordinário tivesse acontecido. Mas a sensação de deslocamento permanecia. Como acordar em um corpo levemente errado. As memórias vinham em fragmentos desconexos. Rostos sem nomes, lugares sem localização exata. O som de um sino que surgia sem aviso. Sempre o mesmo tom, sempre distante. Sempre trazendo a certeza de que algo faltava. Diante do espelho, ele evitava o próprio olhar. Não por medo da aparência, mas da ausência. Algo essencial não estava mais ali. E nenhuma lembrança explicava o vazio. Apenas a certeza de que fora retirado. Tentou seguir a vida como antes. Trabalho, conversas, rotinas repetidas. Mas certas palavras nunca mais vieram. Alguns sentimentos não respondiam ao chamado.
como se tivessem sido deixados para trás. Às vezes, passava por pessoas semelhantes a ele. O mesmo olhar distante, o mesmo silêncio interno. Reconheciam-se sem trocar palavras. Sabiam que haviam passado por lugares iguais. E que não haviam voltado inteiros. Nenhum deles falava sobre isso em voz alta. Porque certos lugares sobrevivem no silêncio. Quanto mais são nomeados, mais se espalham. Quanto mais são lembrados, mais se aproximam. E todos aprenderam isso cedo demais. Em noites específicas, o sino retornava. Nunca alto, nunca claro, nunca próximo. Mas suficiente para lembrar da escolha feita. De sair levando apenas o que foi permitido. E aceitar o que nunca seria devolvido. Ele compreendeu, enfim, a regra invisível. A vila não escolhia quem ficava. Escolhia o que permanecia em cada um. Coragem, identidade, memória, afeto. Partes invisíveis, mas fundamentais. Alguns lugares não precisam de muros. Não precisam de portas ou vigilantes. Eles vivem dentro do que foi levado. E retornam sempre que o vazio chama. Esperando que alguém tente voltar completo. Ele seguiu vivendo, sabendo da verdade. Alguns lugares não prendem corpos. Prendem partes da gente. E se você chegou até aqui, talvez entenda. Fique por perto. Ainda há histórias que sabem seu nome.